Olá, amigo telespectador, estamos dando início a mais uma edição do Plantão de Notícias. Vamos aos destaques de hoje, Antônio Alexandre. Governo americano descarta que OVNIs abatidos sejam de extraterrestres. Na Bahia, Lula anuncia a retomada do Minha Casa Minha Vida nesta terça-feira. Acaba esta semana o prazo para que servidores do Judiciário voltem ao trabalho presencial. Empréstimo consignado com Bolsa Família tem novas regras. Começa no Rio a vacinação contra a Covid-19 de 6 meses a 4 anos. Você confere ainda notícias de Magé, Guapimirim, Teresópolis e Rio das Ostras. O governo americano descarta que OVNIs abatidos sejam de extraterrestres. Depois dos balões chineses, caças dos Estados Unidos derrubaram mais 3 objetos voadores. A Casa Branca fez questão de dizer que os balões não são de origem extraterrestre. No indication of aliens or extraterrestrial activity. A porta-voz da Casa Branca disse que não há nenhuma indicação de atividade alienígena ou extraterrestre na recente derrubada de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos e Canadá. Ontem, o general Glenn Van Hart, responsável pela defesa do espaço aéreo da América do Norte, foi mais cauteloso. I'll let the intel community and the counterintelligence community figure that out. I haven't ruled out anything. Nos últimos dias, caças americanos derrubaram 3 objetos que estavam entre 6 e 12 mil metros de altitude. O primeiro foi na sexta, no estado do Alasca. No dia seguinte, outro OVNI foi derrubado na costa oeste do Canadá. Ontem, um terceiro caiu num lago na fronteira entre os 2 países. Os casos ocorreram uma semana depois da derrubada de um balão chinês, identificado por Pequim como um instrumento meteorológico, mas acusado pelos americanos de servir para espionagem. Nesta segunda, John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional, disse que os casos são diferentes. Ele citou que os OVNIs não tinham sinais de comunicação, propulsão, nem eram tripulados. E, embora não representassem ameaça direta às pessoas, sobrevoaram áreas militares sensíveis e poderiam afetar o tráfego aéreo. Não sabemos exatamente como é isso e não temos certeza de qual era o propósito ou quem era o dono. Esperamos poder descobrir mais quando pudermos recuperar os objetos, disse Kirby. E não será uma tarefa fácil, admitiu o primeiro-ministro canadense. É um esforço que vai continuar até que sejamos capazes de recolher e analisar os objetos, afirmou Justin Trudeau. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta terça-feira, dia 14, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Depois de 14 anos lutando para conquistar a moradia própria, a Rosângela agora exibe orgulhosa os cômodos da nova casa. São 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, que em breve vão abrigar também a filha dela e os 2 netos. Hoje eu posso bater no peito e dizer eu tenho minha casa própria e, além do mais, estou pertinho da minha família, que é o melhor, né? O programa Minha Casa Minha Vida tem cerca de 170 mil unidades habitacionais programadas para serem entregues em vários estados. Dessas, 75 mil estão com as obras em andamento, 12 mil em fase de projeto e 83 mil seguem com as obras paradas. O governo federal quer dar andamento ainda em 2023 à finalização de pelo menos 37 mil desses imóveis abandonados, 10 mil nos primeiros 100 dias e o restante ao longo do ano. Nesta terça-feira, o presidente Lula vai assinar uma ordem de serviço para a retomada das primeiras 5 mil unidades. O investimento previsto é de 330 milhões de reais. Acaba esta semana o prazo para que servidores do Judiciário voltem ao trabalho presencial. Com a queda no número de casos e mortes causadas pela Covid-19, a ministra Rosa Weber determinou a volta presencial até o dia 16 de fevereiro. A pandemia obrigou juízes, promotores e advogados a despacharem assim, por uma tela de computador. O Conselho Nacional de Justiça adotou esse padrão no início de 2020. Agora, a situação mudou.
O número de novos casos e de mortes por Covid-19 caiu por conta do avanço da vacinação. Justamente por isso, em novembro do ano passado, a ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, determinou que todas as comarcas voltassem ao trabalho presencial até o dia 16 de fevereiro, próxima quinta-feira. Na mesma data, a ministra criou também uma comissão para acompanhar os preparativos para o retorno e definiu os seguintes critérios. Cada tribunal pode conceder o teletrabalho a no máximo 30% dos servidores ao mesmo tempo. Todos os juízes precisarão ir presencialmente ao tribunal pelo menos 3 vezes por semana. E cada vara deve publicar com antecedência uma escala dos magistrados que estarão no local. O empréstimo consignado do programa Bolsa Família já tem novas regras. As mudanças são para evitar que as pessoas se endividem e não consigam garantir renda para as necessidades básicas. A parcela do empréstimo, que era de até 40% do valor do benefício, reduz para até 5%. A taxa de juros também diminuiu, de 13,5% para 2,5%. E o limite para as prestações passou de 2 anos para até 6 meses. Antes, eles podiam tirar até em 24 meses, 40% do que recebia, em torno de R$600, o que daria uma prestação de R$240. Né? Então, o volume de recursos, praticamente metade ficaria no banco e a outra metade seria líquido pago ao beneficiário. Esse volume era muito grande. Para quem não tinha nada, para quem não tenha conhecimento nenhum de finanças, de educação financeira, provavelmente iria fazer algo errado. No Rio de Janeiro começou a vacinação contra a Covid-19 de todas as crianças de 6 meses a 4 anos de idade. A aplicação com a Pfizer Baby para a primeira e segunda dose era destinada apenas aos pequenos da mesma faixa etária, mas com comorbidades. Com o recebimento de um lote do imunizante enviado pelo Ministério da Saúde, a vacinação foi ampliada. No Rio, até o momento, segundo a Prefeitura, apenas 7,8% das crianças desse grupo receberam a proteção. Nós vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em instantes. Segure aí e acompanhe as demais notícias conosco. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Bom, agora já de volta do intervalo, vocês conferem as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão e os comentários dos bastidores da notícia com Carlos Emir. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E hoje nós vamos falar de um problema que assola não só o estado do Rio de Janeiro, mas vários municípios Brasil afora, que é o problema dos alagamentos pela chuva.
Eu vou falar um pouquinho aqui de Niterói e São Gonçalo. São Gonçalo, essa semana agora, teve um deslizamento onde ocorreram 3 óbitos. Meus pêsames às famílias. Niterói também teve um caso de óbito por causa das chuvas na semana passada. E o que nós vemos é sempre o mesmo discurso. Aquele discurso que choveu um volume maior do que o esperado no período. Todo ano é a mesma coisa. Niterói é uma cidade que vive da propaganda. Obras de embelezamento da cidade, revitalização disso, revitalização daquilo. Enquanto isso, o povo continua alagado nesse período de verão. Nós temos os exemplos onde sempre ocorre a mesma ocorrência de alagamento e cada vez piora mais. Nós temos ali no Ingá, na rua Paulo Alves, que a água chega na altura do joelho, Caio Martins, em Icaraí, Santa Rosa, agora Charitas, que virou um piscinão, região oceânica, onde foi feita aquela obra gigantesca da Transoceânica, e os moradores da região oceânica, quando tem pancada de chuva, sofrem alagamentos e a água chega a invadir a casa. Recentemente, tem imagens circulando na internet de carros boiando em Icaraí. E a prefeitura, como sempre, ela, no dia após a chuva, aparece com toda a sua equipe de limpeza, limpando. Vídeos na internet, o prefeito falando que estamos limpando a cidade. Minha gente, esse problema é um problema antigo. São os mesmos alagamentos nos mesmos locais. O problema não é a limpeza depois. O que tem que ser feito é a prevenção, não só das políticas que permitem um adensamento populacional em áreas de risco, beirando a encosta, porque a responsabilidade no município é do prefeito, não é do Estado. O Estado, ele atua dentro da área estatal, dando apoio às prefeituras para poder solucionar o problema. Como é um problema local, é única e exclusiva a culpa do prefeito e dos vereadores, que não cobram e não fazem atuações fortes para resolucionar o problema. Eles estão mais preocupados em encapar uma rua, pintar um meio-fio e fazer uma ciclovia, do que brigar por uma obra séria de infraestrutura na questão de evacuar a água da chuva, as águas fluviais, que é diferente do esgoto. Aqui em Niterói, em várias localidades, é misturado a água de chuva com água de esgoto, coisa que é proibido por lei ambiental. A drenagem da água de chuva tem que ser uma drenagem separada. E Niterói cresce a largos passos, um adensamento absurdo em certos locais, e essa obra básica de infraestrutura nunca é feita. Nós temos o IPTU, um dos IPTUs mais caros do país. Enquanto isso, colocam um tótem ali na praia de Caraí, que mais parece um Frankenstein do que um local para se bater foto. Muitas pessoas aplaudem esse tipo de coisa, mas as pessoas que sofrem com os alagamentos, com a perda de suas casas, com a perda de carros, com a perda de parentes, porque essas chuvas torrenciais cada vez vêm aumentando no decorrer do tempo, levam a óbito muitas pessoas por falta de trabalho do poder público. Não adianta vir depois, e sim antes. A obra que tem que ser feita é de infraestrutura e não embelezamento da cidade. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Bom, vamos agora às notícias locais. Maurício Aragão, é contigo. Vamos aos destaques da cidade. Teresópolis tem mudança no trânsito em virtude do Carnaval. Magé entra no Conselho Consultivo do Parque Nacional. Guapimirim faz oficina de capacitação para novo sistema turístico. E Rio das Ostras também já está no clima do Carnaval.
Devido às instalações necessárias para a programação do Carnaval Terê Alegria em Família, a Rua Manuel Madruga, que dá acesso à Praça Olímpica Luiz de Camões, no centro da cidade, está interditada para o trânsito de veículos. O acesso ao comércio e ao estacionamento da via pode ser feito por meio da Avenida Delfim Moreira, seguindo pela Rua Edmundo Bittencourt, acessando a Rua Manuel Madruga. A rua será liberada no dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira. Na semana passada, o município de Magé tomou posse no Conselho Consultivo do Parnaso, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Pela primeira vez, Magé terá representação com a titular Tayane Panissolo e a suplente Daiane Andrade, servidoras da recém-criada Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos. O secretário da pasta, Bruno Lourenço, destacou a importância do município fazer parte do Parnaso como ferramenta de crescimento e diálogo. Nesta quarta-feira, dia 15, a Prefeitura de Guapimirim, através da Secretaria de Turismo, oferece uma oficina de capacitação para o Cintur, o Sistema Municipal de Turismo, e ainda o Citur, que é o Sistema de Inteligência Turística de Guapi. O foco é o trade turístico da cidade e a ação faz parte do projeto de desenvolvimento do setor no município. A oficina tem como objetivo apresentar aos participantes os dois sistemas, o Cintur e o Citur. A oficina vai acontecer nessa quarta-feira, de manhã, tarde e noite, na Secretaria de Turismo de Guapimirim. As inscrições podem ser feitas através de link disponível nas redes sociais da Prefeitura. E Rio das Ostras deu pontapé inicial para o Carnaval na tarde do domingo, dia 12, em Costa Azul, com o bloco Sou Mais Rio das Ostras, comandado pelo cantor Pepinho. O evento arrastou uma grande multidão por Costa Azul e com muito axé, pagode e piseiro. Também os cantores locais Tiago Iô e Mará se juntaram para animar o trio elétrico, o bloco que animou a região. A gente vai, nas próximas edições do Plantão e também do Jornal Regional, trazer mais sobre a programação de carnaval nas cidades. O Climatempo faz previsão de chuvas persistentes no Rio de Janeiro no final da tarde. Máximas podem chegar a 35 graus. Confira a íntegra. Nesta terça-feira, a condição de tempo firme na metade norte de Minas Gerais e do Espírito Santo permanece. O sol vai brilhar no céu entre poucas nuvens. Até pode haver uma variação de nebulosidade, mas não chove em nenhum momento. Em compensação, em boa parte do Rio de Janeiro, metade sul de Minas e todo o estado de São Paulo, as pancadas de chuva vão ser persistentes no final da tarde, acompanhadas de fortes rajadas de vento e também possível novo transtorno que pode ocorrer nessas regiões: enchentes, deslizamentos de terra e também quedas de árvore. Essas pancadas de chuva também podem vir acompanhadas de trovoadas. Já em relação às temperaturas, o dia começa com 18 graus em Belo Horizonte, 20 na capital paulista e a temperatura máxima nesta terça-feira deve chegar aos 35 graus em Vitória e no Rio de Janeiro. Depois de uma semana de buscas, pescadores encontraram os corpos de mais 2 vítimas do naufrágio de uma traineira na Baía de Guanabara. Com isso, subiu para 8 o número de vítimas do acidente do último dia 5. Depois de uma semana de buscas, os corpos foram encontrados por pescadores perto da base da Marinha, em Niterói. Retirados da água pelos bombeiros, foram reconhecidos no IML como sendo de Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38, que era mulher do condutor da embarcação. Com isso, subiu para 8 o número de mortos no naufrágio na Baía de Guanabara. No dia 5 de fevereiro, a traineira Caiçara, que é um barco de pesca, virou em meio a um temporal próximo à ilha de Paquetá. Os ocupantes eram um grupo de amigos que voltavam de um passeio à ilha de Jurubaíba, em São Gonçalo. Das 14 pessoas a bordo, apenas 6 foram resgatadas com vida.
Tanto a Capitania dos Portos quanto a 37ª Delegacia de Polícia da Ilha do Governador investigam o acidente. O condutor da traineira já foi ouvido pela polícia. O caso está sendo apurado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Uma foto viralizou nas redes sociais. A imagem do Cristo Redentor sendo atingido por um raio foi registrada pelo fotógrafo Fernando Fraga na sexta-feira, dia 10. A imagem do Cristo Redentor sendo atingido por um raio foi registrada pelo fotógrafo Fernando Fraga na última sexta-feira. Para garantir a imagem do raio atingindo o para-raios instalado na cabeça do Cristo, Fernando deixou o equipamento montado e enquadrado por mais de 3 horas. Antônio Alexandre, vamos aí aos escolhidos, esse timaço aí de cima, para disputar aí o prêmio The Best, que vai escolher a seleção do ano. Nós temos aí o goleiro Alisson, né, do Liverpool, e brasileiro, disputando na posição com Courtois e Emiliano Martinez. Os defensores, aí você tem o Thiago Silva, do Chelsea, representando o Brasil aí nessa relação. No meio-campo, o Casemiro é o brasileiro, aí junto com feríssimas aí com Bellingham, De Bruyne, Enzo Fernandes, Modric, Pedro e Valverde, entre outros. E no ataque, 7 atacantes foram selecionados e não foi colocado o Vinícius Júnior. Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Cá entre nós, Vini Júnior fora e Cristiano Ronaldo, com todo respeito ao robozão, nessa os jogadores que escolheram os finalistas, para mim, vacilaram. Terminando então a nossa edição do Plantão de Notícias, agradecemos a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica, e em breve estaremos novamente com uma nova edição do Plantão de Notícias. Muito obrigado e até a próxima. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.